Olá, bem-vindos ao Mundo Digital. Sou o Fábio, PY2LY. Vou passar uma breve explicação sobre a estrutura da Rede Digital Brasil, DMR, voltada a essa área de segurança e defesa civil. Sobre a abrangência da rede DMR em emergências. Bom, o DMR ele independe de internet. A internet é um acessório, é um grande aliado a ele. Ou seja, o repetidor local ele funciona tanto faz em FM ou DMR. Pelo uso dele, quem responde perante a Anatel é o responsável legal. Em situações de emergência e calamidade pública, o radioamador ele é um grande aliado para suporte nas comunicações, apenas isso. Tá? Sempre tem que ter ciência disso. E sempre que convocado pela Defesa Civil ou a quem compete coordenação, quando, no caso, a rede DMR Brandmaster ela se torna uma grande aliada, conforme já testes feitos, pelo dinamismo, flexibilidade e a grande abrangência de comunicação nacional e internacional, além da segurança de uso. Um pouco sobre a rede DMR Brandmaster aqui, no caso, falando dessa rede. Essa foi a última rede implantada em DMR digital no mundo, por isso o foco está sendo nela, e é a que tem mais funções de todas aí, as melhores funcionalidades. Então, ela tem possibilidade de uso privado entre rádios, usando a rede ou não. Ou seja, eu chamo pelo ID da pessoa e falo com a pessoa. Ela tem possibilidade de cobertura local, como qualquer repetidor FM, sem sair tráfego na rede, só que usando a tecnologia de comunicação DMR digital. Ela tem a possibilidade de comunicação interregional, ou seja, podemos interligar alguns repetidores, ou quantos forem necessários, e o tráfego vai circular só entre esses repetidores e não saindo para a rede externa ou mundo. E ela pode estar em rede, que ela tem um talk group, é um grupo de contatos, e esse grupo ele é aberto a qualquer, pode ser conectado por qualquer um que esteja em qualquer parte do mundo. Aqui um pouco explicando sobre a topologia da rede Brandmaster mundial, né? Ela tem vários servidores, entre eles um do Brasil, são 46 servidores, todos interligados em malha, tanto faz você se conectar a qualquer um deles, você vai estar interligado com a rede, podendo falar com qualquer parte do mundo e qualquer pessoa que está no mundo. E vem as estruturas de repetidoras, hotspot e outros acessórios que permite a comunicação, usando no caso a internet como aliada, conforme eu falei. Essa rede, esses servidores, um serve como backup do outro. O servidor do Brasil ele é muito bem gerenciado e está alojado numa grande data center de comercial aqui em São Paulo, 24/7, atendendo também Argentina e Paraguai. Aqui um exemplo da cobertura internacional. Alguns roxinhos aqui são... A DMR ele teve três redes, tem três redes na verdade. Tá? Começou com o DMR Mark, que era só por tecnologia Motorola. Depois veio com o DMR+, que integrava Motorola e Hytera, que são tecnologias de rede um pouco distintas. Tá? E algumas outras funções. E por último veio a rede Brandmaster, que são os em verde, o azul DMR+, o roxinho deve ser Mark. E o verde é a rede Brandmaster, ou seja, tem uma para cobertura mundial. E ela teve uma grande aceitação por causa da dinâmica e facilidade de uso da rede. Tá? É uma rede ilimitada, aberta e que independe de administradores. Ela está aí à disposição, ela tem suas regras, claro, como qualquer outra atividade. E, enfim, mas ela é uma rede aí muito fácil de usar. Outras particularidades da rede é que também ela conta com estrutura voltada ao radioescotismo, a eventos, treinamentos, defesa civil e emergências, nível local e internacional. Cada repetidor dispõe de 2 canais digitais, ou seja, ele multiplexa os rádios em digital. Então você consegue ter 2 grupos conversando ao mesmo tempo num único canal, tá? Das tecnologias digitais. Essa é a que tem essa função, ela trabalha em TDMA,
que é um grande avanço, né? O teu repetidor, ou de quem for, não fica preso a um grupo só de contato. Pode ter um pessoal falando, dois grupos falando ao mesmo tempo. Não é o caso explicar os detalhes aqui agora. Conta com vários repetidores no Brasil e adaptável a várias possibilidades de uso. E, inclusive tem um encontro semanal chamado NetBR, que onde regularmente ocorrem rádio palestras, sempre em prol do ensinamento dos radioamadores. Aqui um pouco dos talk groups. Isso tudo você tem no site da rede, www.dvbrasil.com.br, não vou detalhar aqui. O DMR, o Digital Mobile Radio, é uma tecnologia feita um padrão da ETSI e adotada como plataforma para várias empresas e há poucos anos pelos radioamadores, usando essa tecnologia espetacular aí em prol do radioamadorismo também, ok? E cada slot pode carregar conversas distintas ao mesmo tempo, ou seja, são os canais digitais. Aqui um exemplo de uma transmissão FM comum e aqui em TDMA-DMR, onde os rádios intercalam seus pacotes digitais e com isso você permite funcionar dois rádios ao mesmo tempo. Reduz o custo de repetidora, cada uma vale por duas, analógica ou de outras tecnologias digitais. Ele reduz aí ele aumenta, né? Aumenta o tempo de vida da bateria e, enfim, e simplifica os repetidores. Tá? Os talk groups são alvos de contato, como se fossem salas a falar, ou seja, o conceito básico no DMR é não importa por onde você entra, se é repetidor, se é tal e qual frequência, o que importa é onde você quer falar. Então é igual uma rede web, não importa que repetidor que você usa, se é computador ou celular ou o que for, importa o site que você coloca lá para você acessar. Então aqui o conceito é o mesmo. Tá? E o DMR proporciona uma ótima relação sinal-ruído. E tem um sistema sofisticado de correção de erros. Então ele reduz sumariamente aí o ruído em geral. As pessoas que estão móvel, você não sabe se está móvel ou base e mantendo qualidade de áudio, inclusive com uso em motocicletas. Aqui um pouco explicação do range dinâmico, né, no analógico que vai caindo. Opa, cliquei de novo. E aqui ele vai, no DMR ele mantém um padrão, ele vai cortar quando já está lá na casa do 0,14 microvolts, aí praticamente não está recebendo quase mais nada. E aí que ele faz uma queda. Bom, vamos lá, sobre a estrutura da rede DMR voltada a situações de emergências. Conforme colocado, as possibilidades é local, regional, nacional, internacional. Contato privado entre dois usuários, contato local só num repetidor comum analógico, interregional independe de internet local, o interregional com coberturas local interligando repetidores, em rede via o Talk Group 72493, ele é aberto para qualquer conexão no Brasil no mundo, o APRS é geolocalização via rádio GPS, tem APRS analógico e o digital integrados, eles são uma grande benfeitoria. O POCSAG, sistema de pager, então pode criar um pager numa região e deixar ele para receber chamados de risco de emergência a pessoas específicas, né? E o Short Message, SMS privado. No caso de um repetidor, uso local, o repetidor aqui funcionando como um repetidor analógico. O que ele tem de particularidade é que ele é aplicável a emergências locais, por exemplo, evita intervenção de radioamadores de qualquer região fora da cobertura, né? E de qualquer forma ele pode ser sempre monitorado pela rede e funcionamento similar ao uso local para bate-papo. Aqui já é o TG8 interligado a emergências, então no caso de uma emergência, os SysOps da rede eles podem interligar quantos repetidores forem necessários a pedido da Defesa Civil, para que ela tenha uma linha de sequência de comunicação. Por exemplo, testes aqui feitos já em Limeira, foi interligado o repetidor Limeira, Campinas, indo no caminho, mais dois em São Paulo, onde o pessoal na emergência em Limeira conseguia falar diretamente com o CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergência aqui de São Paulo, no Palácio do Governo, num dos simulados feitos pela Rede Estadual de Emergência aqui de São Paulo. Assim como os simulados feitos no Paraná, mas usando o nacional.
Aqui é o particular ID dele, então, que eu falei, que evita intervenções fora da área de cobertura. E ele permite aí uma conectividade é, sequência aí, ou da forma que a Defesa Civil quiser. Uso em rede, ele entra na rede Brandmaster, enfim, uma vez que usou o Talk Group mundial, nacional, esse é nacional, é do Brasil, e você vai estar conectado aí com qualquer estação que tenha esse Talk Group. Por exemplo, no repetidor local, eu deixo aqui de Indaiatuba o TG habilitado 24 horas, uma vez que ele é específico, qualquer movimentação a gente está acompanhando. Ok? E ele pode ser usado em qualquer nível de abrangência, local, estadual, ele é um TG coringão aí, universal. Aqui a PRS, geolocalização, não vou entrar em detalhes, qualquer coisa tem como ler no slide depois. E, enfim, aqui vem uma explicação geral de como usar a rede. E o 72493 ele pode ser mantido estático no slot 2. Na rede Brandmaster o que comanda é o seu rádio, você independe de qualquer pessoa, qualquer intervenção, seja de um SysOp de repetidor ou de rede. E você ainda tem a flexibilidade num caso, vamos supor que tenha 2 ou 3 conflitos nacionais e pode a gente criar de imediato, liberar na verdade o uso, orientar, né, o uso de grupos específicos aí para que não se conflitem entre si, tá? Uma grande dinâmica. Bom, recomendação importante, todos os radioamadores aí vale a pena já obter seu DMR-ID, o seu código para ter acesso na rede Brandmaster. Esse slide explica, pausando pode entrar no detalhe. Enfim, espero que esse material seja útil. É uma apresentação muito rápida, mas mostrando aqui as possibilidades da rede. Ela é um grande aliado em emergência, assim, junto a outros meios de comunicação, nos simulados, por exemplo, aqui de Campos do Jordão. Não precisa ter rede na local, tá? Montaram uma estação e acessaram um repetidor lá em torno de 100 km de distância, esse repetidor interligado com a rede, e foi fechada a comunicação junto com o CGE aqui no Palácio do Governo, e funcionou muito bem, tá? Os locais remotos onde tem internet celular, por exemplo, pode ser usado o hotspot, mas não é tão seguro quanto os repetidores. E a rede hoje nacional aqui conta com praticamente 50 repetidores espalhados, nem todos no ar ao mesmo tempo, alguns em manutenção, mas podemos aí dizer que na casa dos 40 funcionando. E isso viabiliza e facilita muito, tá? É muito fácil e barato essa ampliação de rede também, ok? Um grande abraço a todos, encerrando por aqui essa breve apresentação.